A osteogênese imperfeita também é conhecida como uma doença dos ossos de vidro. É uma doença também hereditária, é uma doença genética muito rara que faz com que as pessoas apresentem ossos deformados, curtos e mais frágeis. Elas têm um estado muito fácil de ocorrer fraturas. A osteogênese imperfeita, mais conhecida como osso de vidro, ela é um problema genético onde os ossos ficam muito fragilizados porque há falta de colágeno. O colágeno ele não existe. E o colágeno ele tem uma função de contribuir com a resistência, com a elasticidade, a pele, ossos, cartilagem, tendões e os ligamentos. Às vezes, a situação pode ser diagnosticada já na gravidez. Pelo método de quando a grávida vai fazer a ultrassom, é capaz de o médico observar que já existem fraturas no feto. Bom, é classificada em até 4 subtipos dessa situação clínica. A vida útil dos portadores dessa doença vai variar muito em relação à classificação e ao grau do problema. A osteogênese imperfeita pode variar de leve a grave. A maioria das pessoas com osteogênese apresenta os ossos frágeis e entre 50% e 65% sofrem perda da audição. Faz com que o branco dos olhos, que é chamado de esclera, de algumas pessoas tenha uma coloração azulada. Essa coloração azulada aparece porque as veias sobre a esclera, anormalmente fina, podem ser vistas através dela. As escleras são mais finas que o normal porque o colágeno não se formou corretamente. A criança pode ter dentes manchados e mal desenvolvidos, que é denominada dentinogênese imperfeita, dependendo do tipo de osteogênese. Por vezes, as crianças com osteogênese desenvolvem doenças cardíacas ou pulmonares. A osteogênese imperfeita pode ser dividida em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A tipo 1 é o tipo mais leve. Algumas crianças podem ter apenas os sintomas de esclera azulada e dor muscular e nas articulações, causadas por articulações frouxas. As crianças com este tipo podem ter um risco maior de sofrer fraturas durante a infância. A tipo 2 é o tipo mais grave e causa a morte. Os bebês geralmente nascem com muitos ossos partidos. O crânio pode ser tão macio que o cérebro não está protegido da proteção aplicada à cabeça durante o parto. Estes bebês têm braços e pernas curtos e escleras azuladas. Os bebês com este tipo de osteogênese podem morrer antes do parto ou nos primeiros dias ou semanas de vida. Tipo 3 é o tipo mais grave que não causa a morte. As crianças com esse tipo têm uma estrutura bastante baixa e coluna curvada e sofrem de fraturas frequentes. Esse tipo faz com que os ossos se quebrem com lesões mínimas, geralmente quando as crianças começam a andar. Essas crianças também têm um crânio muito grande e um rosto com formato triangular, causado pelo desenvolvimento acentuado da cabeça e o subdesenvolvimento dos ossos da face. Deformidades do tórax são comuns e a cor da esclera varia. Já a osteogênese imperfeita tipo 4 é um tipo moderado. A criança com esse tipo tem os ossos que se fraturam facilmente durante a infância, antes da puberdade. A cor da esclera é normalmente branca. A criança tem baixa estatura e com esse tipo pode se beneficiar de tratamento. Quanto ao diagnóstico, ele se baseia em radiografias. Primeiramente, é feita a avaliação de um médico, podendo ser feita também por análise das células, exames genéticos e ultrassonografia pré-natal. O médico faz o diagnóstico de osteogênese imperfeita, tomando por base os sintomas e um exame físico. Se esse diagnóstico não possui uma boa eficácia, o médico pode coletar uma amostra de pele para ser examinada com microscópio, que é a biópsia, para analisar um tipo de célula do tecido conjuntivo, que são os fibroblastos.
que é ele que controla a proliferação e a diferenciação celular. O médico pode coletar uma amostra de sangue para examiná-la quanto à presença de determinados genes. A forma mais grave e fatal de osteogênese imperfeita pode ser detectada em gestantes também por meio de uma ultrassonografia. Já na radiografia, podem mostrar a estrutura óssea anômala sugestiva de osteogênese imperfeita. Um exame denominado audiometria costuma ser realizado na infância para monitorar a audição. Primeiramente, é bom frisar que o tratamento é multidisciplinar. O que seria isso? O problema é acompanhado por mais de um profissional, uma equipe de médicos que vai estar dando suporte, cada um na sua área, mas todos juntos para promover o bem-estar da criança, para que ela possa ter uma vida dentro da normalidade dela. A do tipo 1, que é um tipo mais leve, então a criança, apesar de ter essas fraturas, consegue ter uma vida dentro da normalidade. Bom, além disso, podemos também ficar cientes de melhor tratamento para evitar as fraturas. Isso já seria no caso da família, dos pais, de estar presente o tempo todo com a criança e estar orientando. Por quê? Podemos utilizar um tipo de órtese que possa ser indicada quando já tem uma fratura ou quando já melhorou, prevenir das quedas, Orientar a criança, restringir um pouco algumas brincadeiras, porque pode cair, entendeu? Até algum movimento, brincando, correndo, tentar ver outras atividades onde a criança possa passar o tempo sem se expor ao risco de fraturas. Evitar esporte de contato. Infelizmente, tudo isso que exige contato pode acontecer alguma fratura. Dar preferência a um esporte que possa ser envolvido na água, porque lá você não tem muito contato. A criança não tem contato o tempo todo com outras crianças, tem contato com o professor, onde ele é um profissional que vai estar o tempo todo dando atenção. Em relação às fraturas, quanto mais cedo aparece, provavelmente mais grave é o caso. Essas fraturas têm uma cicatrização normal de uma criança normal. Não é porque a criança ela sofre de osso de vidro que ela vai ter uma duração diferente de qualquer outra criança. É uma cicatrização normal, como qualquer outra criança normal. Além do tratamento de fraturas, tem um tratamento ortopédico. Visa com que o paciente tenha uma melhora na qualidade de vida, na prevenção de fraturas e na correção de deformidades. Por quê? Na verdade, com o tempo, quando o osso vai fraturando, ele pode ir ficando torto. E é aí que o cirurgião ortopédico pode intervir para que o osso tenha um desenvolvimento normal. Em relação ao formato, esse tratamento normalmente ele é feito com osteotomia, que são cortes dos ossos e o uso de uma haste intramedular. Isso vai depender de cada caso, da idade do paciente e do tipo de deformalidade. Em relação ao tratamento medicamentoso que a criança toma para a osteogênese imperfeita, até agora, o único tratamento comprovado é o uso de clássidos bisfosfonados, que são remédios que aumentam a densidade óssea, muito utilizada para a osteoporose, que são os idosos que utilizam, e também utilizados para a osteogênese imperfeita. Então, as fraturas diminuem com esses remédios, mas elas ainda acontecem, beleza? Além disso, tem algumas complicações que podem haver no uso de bisfosfonato. O ácido zoledrônico é um uso intravenoso. Ele é o mais forte e mais eficaz. O bifosfonato de uso oral, que seria o risedronato e o pamidronato, que também podem ser utilizados e reduzem o risco de fraturas, pois os ossos ficam mais fortes. Chamada osteogênese imperfeita é a falta de um colágeno na formação dos ossos do feto. Então, os meus ossos foram formados sem o colágeno que faz com que eles sejam duros. E isso faz com que eu quebre com facilidade. A osteogênese, se não me engano, são uma a cada 26 mil nascidos vivos, mas o meu tipo, que é o tipo 5, há 10 anos atrás, que foi a última vez que a minha médica disse que tiveram estatísticas sobre isso, só tinham 50 pessoas no mundo com um tipo exatamente igual ao meu. Isso fez com que demorasse para descobrir o que eu tinha. A minha família só descobriu quando eu tinha 3 anos, porque eu quebrei a perna algumas vezes, quebrei a fíbula, a tíbia, enfim. E no fim das contas, depois de muitos exames e tal, eu tinha
osteogênese imperfeita. E aí isso me impedia de andar. E com 13 anos, que eu já tava bem e tal, eu ia viajar em viagem de formatura. Aí eu tava em casa, eu tava me arrumando pra ir pra aula, e aí eu obviamente estava atrasada. Aí eu tropecei e caí. Eu tentei ficar em pé, não consegui, sentei na cama, eu falei, deu ruim aqui. E quebrei os dois fêmures. E enfim, essa vez foi tipo, eu caí sozinha dentro do meu quarto, tropecei no tapete e consegui quebrar as 2 pernas. E aí eu tive que fazer cirurgia e tal. Eu não sei explicar, mas eu não me sentia uma pessoa com deficiência. Eu sabia que eu tinha limitações, mas desde pequenininha eu achava isso normal. O que é um problema, porque eu não deveria achar normal não poder fazer certas coisas que as pessoas fazem.